com o quadro Saúde em Dia. Ainda não tem... então pronto, a vinheta é só amanhã. Gente, esse é o Rafael. Ao vivo é assim mesmo. Esse é o Dr. Rafael Luiz, cirurgião de mão. E hoje traremos aí esse assunto que eu mesmo não conhecia, Dr. Rafael. E acho que hoje traremos muitos esclarecimentos, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Ellen. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar falando sobre esse tema para a maior quantidade possível numa TV de grande alcance. Maravilha. Olha só, minha gente. Síndrome do túnel de carpo. Em que consiste, Dr. Rafael? A síndrome do túnel do carpo, na verdade, é um aperto de um nervo que passa pela região do punho, né? Todo mundo tem essa estrutura chamada túnel do carpo. Só que com o passar do tempo, a depender também do trabalho, fatores genéticos e algumas doenças associadas, vai ter um aperto e o paciente começa a desenvolver dois principais sintomas, que são formigamento nas mãos e dor. Olha só, e isso a gente é por causa do dia a dia, do trabalho no computador, o uso excessivo do celular, movimentos repetitivos? Exatamente. Esses fatores, hoje a gente está no mundo cada vez mais moderno, né? Então a gente usa cada vez mais computador, a gente usa cada vez mais celular. Então a sobrecarga mecânica nas mãos facilita o desenvolvimento não só do túnel do carpo, mas também de outras patologias. O túnel do carpo em si está relacionado aos fatores posturais, ao excesso de trabalho, excesso de movimentos repetitivos e também algumas doenças associadas que o paciente pode desenvolver. A citar, diabetes, tireoide, é uma das principais. É mesmo, doutor Rafael? Normalmente o paciente que tem tireoide, problema de tireoide, hipotireoidismo ou diabetes, ele tem um fator a mais para desenvolver o túnel do carpo. Olha só, de uma forma bem didática, você falou dessa postura. Qual seria então uma postura de trabalho, né, para que a gente evitasse essa síndrome? Por exemplo? Como o nervo ele passa na região volar, né, na região anterior do punho, todas as posturas que geram excesso de flexão do punho, com o passar do tempo, podem sobrecarregar a região e facilitar o desenvolvimento do túnel do carpo. Olha só. Aí você pode, novamente, só falar a questão dessa dormência, esse formigamento que a gente sente, para que a pessoa que esteja em casa detecte isso, né? Bom, eu acho que eu estou desenvolvendo essa síndrome. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque normalmente o paciente, quando chega no meu consultório, ele já está um grau um pouco a mais. Normalmente ele acorda à noite, pensa que dormiu em cima da mão, pensa que é um formigado normal. E, na verdade, como o nervo ele é responsável por inervar principalmente esses três dedos, os dois do polegar e o polegar, normalmente o paciente vai sentir o quê? Dormência, que ela é pior à noite. O paciente pode desenvolver questão de dor. E com o passar da doença, ele pode desenvolver algumas sensações de choque e ainda mais passando, pode ir perdendo um pouco de força, firmeza da mão mesmo. Derrubar objetos. Olha só, perda dos movimentos, né? Da força da mão. Força de preensão. Exatamente. Olha só, minha gente, temos aqui algumas imagens na tela, até para a gente ilustrar um pouco mais sobre essa síndrome, né, do túnel do carpo. Você que está ligando a TV agora. Essa imagem, inclusive, é uma imagem de livro, uma imagem que mostra exatamente o local da compressão do nervo. Olha. Essa fita branca é o ligamento transverso do carpo. O nervo ele passa por baixo dela. Então, com o passar do tempo e a progressão da doença, essa fita branca vai apertando essa estrutura amarela e gerando dormência nessas regiões desses dedos que estão vermelhos aí, que é o polegar, o indicador e o dedo médio. O paciente é pior à noite. A Rachel tem uma pergunta. Por favor, Rachel, pode falar, amiga. Doutor, eu até falei, né, no início do programa que eu ia ficar bem atenta a essa entrevista. Por quê? Hoje em dia, a gente que trabalha com comunicação, com muito celular, né, essa postura de ficar o tempo todo assim, escrevendo o tempo inteiro. Eu, ultimamente, já tenho, acho que 6 meses, né, tô sentindo essa dormência, esse formigamento e dor. Muitas vezes eu vou abrir uma garrafa, uma cafeteira, às vezes falta até a pressão assim na mão. Isso já é algum indício que eu esteja com essa síndrome ou não? É possível, sim, tá? Mas além do túnel do carpo, existem outras patologias associadas, que são as tendinites, né? Essa doença que você me falou, até conversei contigo no começo do programa, sim, ela é do lado do polegar. Pode ser uma coisa chamada de Kerven, que pode estar, sim, associada ao túnel do carpo. É importante fazer uma avaliação para a gente não pensar que tudo que dói na mão é túnel do carpo. Uma vez eu fiz uma liberação que eu achei interessante, inclusive, que o profissional, ele começou aqui, ó, e parecia que vinha uma descarga daqui para cá, que eu sentia, sabe? E qual é essa ligação, realmente? Ele vem aqui, às vezes, né, dessa parte aqui, a tensão do dia a dia, tudo isso influencia também? Todas as tensões musculares, elas influenciam porque são interligadas. O nervo mediano, que passa na região do punho, ele sai da região cervical. O túnel do carpo, em específico, ele é na região do punho. Só que o paciente ele pode ter comprometimento de outras regiões proximais que não necessariamente está associada ao túnel do carpo, mas que podem ter sintomas bem semelhantes.
Doutor Rafael, para a gente encerrar, se não tratado, o que pode acontecer com o resto, por exemplo, do membro, né? Enfim, do nosso braço? O túnel do carpo, o tratamento ele é escalonado. Eu sempre gosto de falar isso. Se o paciente chega no estágio inicial, o tratamento, via de regra, ele é conservador. Fisioterapias, a gente usa algumas hortes, alguns pacientes podem até estar sabendo o que eu estou falando em casa, umas luvinhas pretas que a gente usa para evitar flexão. Se for progredindo a doença, aí o tratamento ele é cirúrgico. Se a gente não fizer um tratamento correto, em estágios mais avançados da doença, a gente pode ter uma coisa chamada atrofia tenar. A musculatura reduz e o paciente perde força e, entre aspas, seca um pouco a mão. Tá aí. Hoje trouxemos, né, esse assunto tão importante. Acredito que muita gente tem essa dúvida, né? Eu mesmo não conhecia, sabia, né, dessas dormências, enfim, formigamentos, mas não sabia exatamente o nome. É importante demais, né, a gente trazer esses esclarecimentos para a nossa população, principalmente porque todo mundo está direto ali no celular o tempo todo, né, doutor Rafael? Ah, não tem como. É como eu te falei. Hoje, só em relação às mãos, especificamente por mês, é uma média de 400 atendimentos só relacionados a doenças das mãos. Tá aí, minha gente. Por favor, doutor, deixe o seu Instagram para o pessoal entrar em contato e tirar mais dúvidas sobre a síndrome do túnel do carpo. Ah, claro. De carpo, desculpa. Meu Instagram é @doutor.rafaelluiz.mão. Inclusive lá tem vários vídeos ilustrativos e a gente fala algumas dúvidas sobre essa doença e sobre outras também. Maravilha. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Vale. Espero receber você outras vezes aqui. E é isso, minha gente. Esse foi o quadro Saúde em Dia.